Olá, meu nome é Cristina Lorenzetti. Eu sou Michael Jefferson. E esse é o With Science. Há 100 anos, a teoria da relatividade geral era comprovada. Mas hoje nós vamos falar 5 coisas que a maioria das pessoas não sabem sobre a comprovação da teoria geral da relatividade de Einstein. Em 28 de maio de 1919, há exatos 100 anos atrás, ocorria o eclipse de Sobral. Segundo os relatos que são mais comentados, ele teria comprovado a teoria da relatividade geral de Einstein. Para quem faltou ou dormiu nas aulas de física, aqui a gente tem uma excelente sugestão de vídeo feito pela SBPC sobre essa data. Este vídeo falará de 5 coisas que talvez você não saiba sobre a relatividade. Número 1. Einstein era um cara de muita sorte. Einstein frequentemente terminava seus artigos com ideias de experimentos que poderiam corroborar com suas teorias. Em 1911, ele calculou com precisão quanto a luz deveria ser desviada ao passar pela gravidade do Sol. Mas para que isso pudesse ser testado, a luz do Sol teria que ser apagada. E para que a gente pudesse enxergar a luz da estrela. E isso aconteceria quando houvesse um eclipse. O eclipse mais próximo estava previsto para 21 de agosto de 1914 e seria melhor visto na Crimeia, Rússia. Einstein estava disposto a financiar a viagem para fazer os registros fotográficos. Isso chamou muita atenção de um astrônomo prussiano chamado Erwin Friedrich, que se disponibilizou a liderar a expedição. Friedrich, durante a lua de mel, foi visitar Einstein em Zurique. Durante uma palestra, Einstein apontou para Friedrich na plateia e falou: "Este é o homem que testará a teoria ano que vem." Não faltaram doações para financiar a expedição. No dia 19 de julho de 1914, eles partiram para a Crimeia com a esperança de fazer os registros fotográficos num tempo disponível de um pouco mais de 2 minutos. Só que tais fotos nunca foram batidas, já que 20 dias antes do grande evento acontecia, ou melhor dizendo, era iniciada a Primeira Guerra Mundial. E já que Friedrich e seus amigos prussianos eram considerados inimigos da Rússia, podemos dizer assim, e os equipamentos de Friedrich eram um pouco estranhos de fotografia, os equipamentos foram recolhidos pelo exército russo. Mesmo que não houvesse sido deflagrada a guerra, os registros fotográficos não poderiam ter sido feitos, porque o céu estava encoberto, e a equipe americana que foi até a Crimeia também não conseguiria fazer os registros. O que de início poderia parecer um grande infortúnio para Einstein, comprovou na verdade que ele tinha uma gigantesca sorte. O motivo era que as equações de Einstein não estavam corretas. O grau de desvio da luz previsto era o mesmo obtido pela teoria de emissão da luz de Newton, e a previsão correta é o dobro disso. Então, se a expedição tivesse dado certo, o erro de Einstein teria se tornado público. Número 2. Einstein pode não ter resolvido primeiro, de maneira correta, as equações da relatividade geral. Em junho de 1915, Einstein estava fazendo uma palestra na Universidade de Göttingen sobre a generalização da teoria da relatividade, e ali na plateia existia nada mais nada menos do que David Hilbert. Hilbert ficou bastante interessado nas teorias que Einstein ajudou a desenvolver, a ponto de tentar ser mais rápido que o próprio Einstein em solucionar as equações da relatividade geral. Einstein tinha 2 confirmações que não gostava nada. Sua teoria tinha defeitos, que não permitiam, por exemplo, calcular corretamente a órbita de Mercúrio. Hilbert tentou solucionar esses problemas antes. Einstein foi informado de que Hilbert havia identificado erros nas equações e chegou a escrever para Hilbert dizendo que ele já havia reconhecido essas 4 semanas atrás. Após uma segunda carta de Einstein, Hilbert falou que estava prestes a solucionar o grande erro de Einstein e que traria a público numa terça-feira, dia 16 de novembro. Hilbert chegou a convidar Einstein para a palestra onde ele iria expor a solução, em Göttingen. Einstein recusou o convite, alegando que estava com dor de estômago. Em uma palestra, no final de 1915, ele anunciou que conseguira as soluções que ele tanto almejava, inclusive da órbita de Mercúrio. Com a nova solução, a curvatura da luz era diferente de 0,83 segundo de arco, como previsto anteriormente. Agora, o desvio era de 1,7 segundos de arco, ou seja, o dobro. A previsão de Einstein precisaria de um novo eclipse para ser ou não confirmada. Foi então que, em 18 de novembro, Einstein recebeu os estudos de Hilbert e percebeu que era muito similar ao que ele já tinha feito. Einstein, então, escreve para Hilbert pedindo reivindicação da prioridade no seu trabalho. O sistema que você fornece concorda exatamente com o que eu já descobri e apresentei semanas atrás à academia.
Hilbert respondeu a Einstein sem reivindicar prioridade pelo trabalho. Não se pode ter certeza quanto o trabalho de Hilbert foi importante para as soluções corretas das equações. O que se sabe é que Hilbert publicou suas próprias soluções com o nome de Os Fundamentos da Física. Einstein publicou sua versão no periódico Annalen der Physik, com o título As leis gerais da natureza serão enunciadas por equações verdadeiras para todos os sistemas de coordenadas, ou seja, covariantes em relação a quaisquer substituições. E de quem foi o estudo pioneiro? Hilbert apresentou seu trabalho em 16 de novembro, Einstein em 25 de novembro. No entanto, após Einstein apresentar o seu trabalho, Hilbert modificou suas próprias soluções em uma prova do seu artigo em dezembro daquele ano. Ao que parece, não se pode cravar quem fez o que sozinho. Parece mais um caso em que a ciência se mostra como um empreendimento coletivo e corporativo, mesmo que os cientistas não enxerguem isso. Número 3. A expedição de 1919 foi planejada para que seu organizador fugisse de ser convocado para a Primeira Guerra Mundial. Willem de Sitter, um astrofísico holandês, conseguiu enviar uma cópia dos trabalhos de Einstein para a Inglaterra, uma façanha, considerando que se estava em plena Primeira Guerra Mundial. O destinatário foi Arthur Eddington, diretor do Observatório de Cambridge. Eddington sugeriu ao astrônomo inglês Sir Frank Dyson que uma equipe de cientistas ingleses se empenhasse em corroborar com uma teoria acreditada a um cientista alemão, quando as duas nações estavam em guerra. A razão pelo empenho tão grande de Eddington era pessoal. Em 1918, ele tinha 35 anos e poderia ser convocado para lutar no fronte da guerra. Porém, Eddington era quaker, uma seita pacifista, então ele seria obrigado a se recusar a ir à guerra, o que certamente levaria à prisão. Com a missão que Eddington se autodeclarou, Dyson conseguiu convencer o almirante britânico que ele serviria muito mais liderando uma expedição que poderia comprovar uma das teorias mais importantes na história da física. Deu certo. O eclipse ocorreria em maio de 1919, há exatos 100 anos. Ele seria visível na faixa do Atlântico, perto da linha do Equador, entre a costa do Brasil e da África Equatorial. Ao planejar a expedição em 1918, Eddington teve que lidar com a realidade de que tal faixa do Atlântico estava infestada de submarinos alemães, sedentos por derrubar navios ingleses. Felizmente, em 1919, a guerra já havia acabado. Eddington zarpou de Liverpool com duas equipes. Uma com destino a Sobral, no Ceará, e a outra, que tinha Eddington, foi para a Ilha de Príncipe, na costa da África. O resto é história. 4. Os dados podem ter sido escolhidos a dedo para comprovar a teoria de Einstein. Eddington considerava a possibilidade de medir 3 diferentes resultados. O primeiro, com desvio igual a zero, onde a comunidade científica teria que reavaliar a natureza da luz. 2. Um desvio igual a 0,87 segundo de arco, que iria corroborar com as teorias de Newton. Ou 3. Um desvio de 1,75 segundo de arco, que confirmaria as previsões de Einstein. Não há a menor dúvida que Eddington tinha uma expectativa que as expedições confirmariam a teoria da relatividade em detrimento da gravidade newtoniana e convenceu Dyson disto. Essa preferência era tão grande que ela levou o astrônomo inglês a deliberadamente escolher as imagens que melhor confirmavam as previsões de Einstein. Nas duas expedições foram produzidos 3 conjuntos de placas fotográficas, 2 em Sobral, em um telescópio principal, e 7 num auxiliar, e uma em Príncipe. Todos os conjuntos de placas mediram resultados, porém todos os resultados foram diferentes. Para a equipe, os dados mais confiáveis foram do telescópio auxiliar de Sobral, que mediram um desvio de 1,98 segundo de arco, confirmando assim as previsões de Einstein. O material do telescópio maior foi descartado com a justificativa de que as imagens estavam borradas. Porém, este telescópio havia registrado um desvio de 0,87 segundo de arco, corroborando assim com as teorias de Newton. O responsável por presidir a sessão, que iria apresentar os resultados, J.J. Thomson, se posicionou no lado das expectativas de Eddington. Ele confiava na qualidade e na seriedade da análise de Dyson e Edison, que confirmavam a relatividade geral. Após muito tempo de trabalho, o clima estava maduro o suficiente para que fosse proclamado que existia uma revolução científica. Número 5. O Nobel não queria dar o prêmio pela relatividade para Einstein e não deu. A repercussão positiva sobre a previsão de Einstein do eclipse de 1919 foram muito além do círculo científico. O jornal The Times, de Londres,
deu muita importância ao evento, chegando a falar que as ideias de Newton tinham sido derrubadas. O The New York Times foi mais comedido. Desvio dos raios de luz é tomado como abalo a princípios de Newton. Com a fama, oriunda da confirmação das previsões, era natural pensar que Einstein em algum momento receberia o Nobel de Física. Ele mesmo estava tão seguro disso que prometeu à sua primeira esposa que daria todo o dinheiro a ela caso ele ganhasse. A anunciação do prêmio veio em 1922, oriundo de 1921, e foi entregue a ele em 1923. Antes de receber o Nobel, Einstein foi pretendido diversas vezes. Por exemplo, em 1910 ele foi indicado pela relatividade restrita, só que a academia, podemos dizer assim, falaram que não era uma descoberta que valeria o prêmio Nobel. E isso se repetiu por toda a década de 1910. O grande problema era que a academia sueca não era muito amistosa, podemos dizer assim, com os trabalhos teóricos. Tal exigência deveria ter caído em 1919 com os resultados do eclipse. Só que não. A negativa, no entanto, deixou de ser científica. Os responsáveis pela premiação não admiravam nem um pouco o gosto de Einstein pela autopromoção e achavam que isso implicava em ele não ser merecedor da laureação do Nobel. O importante físico chamado Philipp Lenard, um conhecido antissemita, travava uma verdadeira batalha nos bastidores contra Einstein. Falava repetidas vezes que a relatividade não era uma descoberta e que não tinha sido comprovada. Em 1920, o ganhador do Nobel foi Charles Edward Lowney, o atual diretor do Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Outros cientistas também não achavam que a relatividade de Einstein era merecedora do prêmio Nobel. Por exemplo, Albert Gustav, ele chegou a escrever uma carta de 50 páginas relatando os motivos pelo qual Einstein não deveria receber o Nobel. O Comitê do Nobel decidiu não dar o prêmio nem para Einstein, nem para mais ninguém em 1921. A situação estava ficando desconfortável para o próprio Nobel. A popularidade de Einstein estava crescendo tanto na área acadêmica quanto para o público em geral, e não premiá-lo poderia manchar a imagem do próprio prêmio. Em 1922, um físico chamado William Olsen entrou para o comitê e resolveu o impasse. Ele percebeu que seria difícil Einstein receber o prêmio pela relatividade, pois já tinha uma grande resistência ao redor disso, então mudou de estratégia. Meio que pediu, podemos dizer assim, para que Einstein recebesse o prêmio, mas dessa vez pela descoberta do efeito fotoelétrico. Olsen sugeriu que o prêmio de 1921 fosse dado a Einstein, já que não tinha sido dado a ninguém até agora. Foi então que em 6 de setembro de 1922, a academia anunciou a laurea a Einstein, segundo as ideias de Olsen. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos.